Muito boa tarde, amigas, amigos, oração ação, o nosso ponto de encontro, o nosso ponto de equilíbrio, o nosso exercício de espiritualidade. Interessante constatar como temos clara a necessidade de exercitar o corpo, como temos clara a necessidade de exercitar a mente, nas academias de ginástica, nas escolas, nas faculdades. Mas como não temos tido clareza da importância de exercitar o espírito, vamos até as religiões, sim, são muito populares, mas nelas nós nos temos concentrado em ritos, em obrigações financeiras, em eventos sociais. Essa religião de conveniência é tão patética, é tão inútil, quanto se fôssemos até uma academia e ensaiássemos, mas não realizássemos exercícios. Como se fôssemos até uma escola, mas obtivéssemos nota apenas colando, negando-nos a estudar. Tem sido realmente patética a nossa cultura religiosa. Podemos dizer, com as melhores referências espirituais, especialmente do Cristo, que tanto combateu a hipocrisia, acusando os hipócritas de serem sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão, eram os religiosos do seu tempo. E convenhamos, as coisas não mudaram muito. Essa verdade que Jesus anunciou que nos libertará, contrariamente a todas essas ilusões, esses ritos, essas conveniências, está por ser descoberta, está por ser pelo menos buscada pelos religiosos. Perceber isso é fundamental, é necessário, é urgente. No Evangelho de João, nossa referência nesses fundamentais estudos sobre o auto-amor, base para o amor ao próximo, bases para o amor a Deus sobre todas as coisas. Hoje estudaremos essa verdade tão importante e tão negligenciada ao mesmo tempo. João, no capítulo 3, versículos 19 a 21, ele diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas que
quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha como é interessante isso. É grande a quantidade de religiosos que foram mal vistos em seu tempo, como Joana d'Arc, por exemplo. O próprio Jesus só passou a ser cultuado décadas depois da morte. Os discípulos foram quase todos atacados, reprimidos, combatidos e assassinados. Só canonizados, tornados santos, bem depois de sua morte. Não é? É interessante como a verdade passa na frente dos nossos narizes e nós as ignoramos. E João foi o principal a falar nisso. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E é claro, a luz denunciaria isso. Um vereador ou mesmo um funcionário honesto vai ser muito mal visto pelos colegas corruptos, ou não? Não é óbvio isso? Mesmo num grupo de amigos, aquele que não usa drogas é questionado, é confrontado, é desvalorizado por aqueles que usam. Vejam se não é assim. Que será alguém que bebe suco de laranja numa roda de amigos alcoólatras? Será humilhado. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas, como disse João aqui. Muitos foram os profetas que haviam anunciado um Messias que não seria entendido. Platão, precursor insuspeito de Jesus, disse de um homem que vivia na luz, mas sabendo que muitos viviam numa caverna escura, iludindo-se com as sombras, teve compaixão. Escureceu-se para dar-lhes luz sem cegar, mas foi expulso. Se os anunciadores sabiam, profetas, Platão, entre tantos outros, como não saberia o próprio anunciado? Claro, ele sabia que seria incompreendido. Durante os evangelhos fica claro como Jesus anunciou aos próprios discípulos como ele seria maltratado, denunciado e assassinado. Se médicos e professores comuns sabem que não se pode promover a todos, não se pode dar alta a todos, como Jesus teria tal pretensão? Ele sabia mais do que ninguém que não seria compreendido.
Só disseram não saber esses que tentam dominar o legado de Jesus. Chegando a afirmar que ele tirou o pecado do mundo, quando é tão óbvio que não tirou, como é tão óbvio que a morte dele foi o maior pecado já cometido na terra. Dizem os pretensos representantes de Deus na terra, de Jesus, que ele preencherá os nossos vazios se nós preenchermos os bolsos dos sacerdotes. Idolatrando-o, os sacerdotes idolatram Jesus para que nós os idolatremos, os sacerdotes. Esses que se exaltam pelo medo não querem entender o amor. Ressecam a si mesmos na solidão dos palácios. Ao contrário dos humildes que construirão num terreno limpo, esses ilusionistas interesseiros, que são os pastores mercenários previstos pelo próprio Jesus, precisarão demolir ilusões para conquistar a verdade. Mas não tenhamos dúvidas. A cada vez que alguém se aproxima da verdade, a cada vez que um filho pródigo retorna ao bem, é quase certo. Esse que vai ao bem, seguidor do incompreendido, só pode também ser incompreendido. Gandhi não foi compreendido. Paulo de Tarso não foi compreendido. Maria Madalena não foi compreendida. Zaqueu não foi compreendido. Francisco de Assis. São inúmeros. Até porque, se a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário, que podem esperar aqueles que fazem o bem? Percebem, meus amigos, como é pueril essa expectativa nossa de sermos compreendidos nas nossas pretensas boas intenções? Se todos aqueles realmente bem intencionados foram pessimamente recebidos na terra, Jesus anunciou que esses que são tão mal vistos na terra receberão a gratidão do alto. No coração do Evangelho e no coração do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, ele disse que são bem-aventurados os humildes. E acaso os humildes são valorizados em nossa sociedade, em nossas vidas, em nossas religiões? Ele disse que são bem-aventurados os que sofrem. E por acaso nós compreendemos e aceitamos bem o sofrimento, a dor?
Ele disse: são bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nós buscamos essa autopacificação, essa mansidão. Disse Jesus que são bem-aventurados os humildes, os que sofrem, os mansos e pacíficos, porque deles será o reino dos céus. Fica claro que a prioridade da terra não é essa. Que a compreensão da humanidade na terra não é por esses valores. Ao contrário, nós fugimos dessas condições, seja de humildade, seja de sofrimento, seja de mansidão. O que atesta eloquentemente como nós nada entendemos da verdade, como nós nada entendemos da luz. Ainda hoje, em nome do Cristo, as pessoas praticam um orgulho em vez da humildade, a revolta e a queixa em vez da aceitação da dor. Quem de nós pode dizer que passa uma semana, um dia que seja, sem se queixar da vida? Sem se rebelar com os fatos, com as notícias, com os outros. Quem pode dizer que busca a autopacificação e a mansidão? Nessa sociedade polarizada, odiosa, beligerante, guerreira, não só entre as nações, mas no comércio, com tarifas, com bombas, com feminicídios, com racismo, com perseguição a animais. Animais domésticos, pacíficos, eles. Não matamos o mestre da paz, o Mahatma Gandhi? Não perseguimos Chico Xavier? Terá sido compreendido Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria? Evidentemente que não. Então, minha amiga, meu amigo, perceba a infantilidade que é esperarmos sermos compreendidos, sermos aceitos, sermos valorizados por praticar o bem. O próprio Jesus fala, nas bem-aventuranças mesmo, bem-aventurados sois vós se forem perseguidos, porque assim foram perseguidos os profetas. Queiramos ser aceitos e ser valorizados apenas pela nossa consciência. Busquemos a felicidade da valorização com esse Deus em nós. Deixando de lado qualquer pretensão de popularidade, de sucesso, de aclamação. Porque mesmo Jesus, quando recebeu a aclamação entrando em Jerusalém, no que hoje cultivamos como Domingo de Ramos, foi apenas para ser, horas depois, preterido frente a Barrabás. Saibamos, amigos e amigas, atender unicamente à nossa consciência e saibamos aceitar a incompreensão
das pessoas, mesmo ou especialmente quando estivermos no caminho certo. Porque assim sofreram os profetas, assim sofreu nosso Mestre. Assim sofreu todo aquele que buscou e realizou uma ação no bem. Que todos nós tenhamos essa coragem, essa disposição e essa aceitação. Com humildade, com mansidão, com paz, fazendo em nós a paz que nós tanto desejamos para a humanidade, para o nosso planeta. Que assim seja. Vamos então saudar os amigos que estão conosco aqui. Diversos amigos dando o seu boa noite. Suzana Sasaki, muito bom ter você aqui. Emir Cajazeira, sempre lembrando da amiga Mônica. Igor Galvão, muito bom ter você aqui. Adelaide Dias também. Marco Aurélio Trindade, dizendo assim: aquele que trouxe a escuridão acabou sendo iluminado. Aquele que trouxe a escuridão. Talvez aquele que denunciou a escuridão acabou sendo iluminado, mas apenas quando morto já não oferecia perigo a essa própria escuridão. Porque a escuridão sempre foi poderosa, sempre se supôs dominante dos meios de comunicação, do sistema financeiro, da indústria farmacêutica, da indústria de armas, do crime organizado, da política, da saúde, da educação. Não é? Emir Cajazeira saudando todos, dando graças a Deus, dizendo assim seja. E Igor Galvão fazendo um comentário. Eu acho que entendi, mas vou além do meu senso comum. Dessa aula eu fico. Fazer com a mão direita o que a esquerda não vê. Não sei se é assim. Sim, eu acho extremamente interessante, Igor, se eu entendi o que você disse. Nós precisamos reduzir as nossas expectativas. Jesus, no Sermão do Monte, disse: mas ai de vós ricos que já receberam tudo aqui na terra, nada esperem do céu. Se nós fizermos o bem em discrição, como Jesus ensinou, lembrado por você, fazer com a mão direita o que a esquerda não vê, que a mão esquerda não veja, nem a mão esquerda veja o que a direita faz. Façamos o bem sem ostentação, sem visibilidade, sem esperar recompensa ou reconhecimento. Porque essa alegria, essa realização virá apenas na perspectiva espiritual. Que assim seja para vocês e para mim, para todos nós. Fundamental ajustar as expectativas para não nos sentirmos desestimulados por as pessoas não nos compreenderem, pelos ajudados não nos agradecerem. Façamos o bem pelo bem. Façamos o bem pela nossa consciência, para estarmos de bem com o Deus que mora em nós.
Um grande abraço a todos, feliz por estarmos juntos. Amanhã continuaremos nossos estudos. Venha conosco, traga amigos, espalhe e compartilhe. Nada de mais nobre a fazer do que refletir a luz, porque refletindo a luz, como um espelho perante uma vela, perante uma lâmpada, nós espalhamos a claridade, espalhamos o bem. Paz e bem a todos, um grande abraço, um prazer estar com vocês e até amanhã.